Família. Bem, Salmo de número 11, versículo 3. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo? Na verdade, que já os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo? Esse texto tem uma afirmação e tem uma interrogação. Davi, ele afirma de maneira contundente, ele afirma de maneira enfática, de maneira categórica. Na verdade, os fundamentos se modificam. Mas também ele faz uma interrogação. Que pode fazer o justo? Esses dois pontos da afirmação e da interrogação de Davi, nós estaremos fazendo uma abordagem. Em primeiro lugar, Davi fala dos fundamentos. E ele escreve, digamos, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. Então é fato dizer que ele escreveu há aproximadamente 3000 anos atrás. Já naquela época, o salmista Davi chega a uma constatação, a de que os fundamentos se modificavam. Todos nós sabemos o que são os fundamentos. O fundamento é a base de uma estrutura. Os fundamentos são os pilares de sustentação de uma edificação. Não precisa ser um profissional da construção civil, um pedreiro, um mestre de obras, um engenheiro civil. Não precisa. Qualquer pessoa, embora que leiga, sabe que a base sólida de uma estrutura são os fundamentos. Quanto mais sólido for o fundamento, mais estabilidade e segurança terá a construção. E Davi, ele fala no Salmo de número 11, versículo de número 3, quando ele afirma, na verdade, os fundamentos se modificam. Na linguagem que ele utiliza, na versão Almeida, revista e corrigida, ele fala que os fundamentos se transtornam. Não precisamos ser especialistas na antropologia humana e nem na sociologia para saber que a sociedade tem chegado à pós-modernidade desde os seus mais remotos antepassados, porque a sociedade tem sido edificada sobre uma base sólida, sobre os seus fundamentos.
Poderia elencar os fundamentos morais de uma sociedade, os fundamentos sociais, os fundamentos intelectuais, os fundamentos culturais e, acima de tudo, os fundamentos espirituais. E o salmista, ele afirma já na sua época que os fundamentos se modificavam. Porventura, não é o que nós estamos enfrentando hoje, a transformação, a modificação, a mudança dos fundamentos? Por exemplo, os fundamentos morais. A sociedade, ela tem os seus fundamentos morais. E, infelizmente, nós vemos a tentativa da mudança dos pilares morais desta sociedade, quando a inversão dos valores tem sido uma realidade. A verdade é tida como mentira e a mentira é tida como verdade. Por acaso, isto não é a mudança dos fundamentos? Sim. O que Davi denuncia há 3.000 anos atrás está se comprovando hoje. A inversão dos valores, os fundamentos, os pilares morais da sociedade sendo invertidos e abalados. O mal é tido como o bem é tido como o mal. A Bíblia fala, o profeta Isaías denuncia tal inversão de valores, quando usado por Deus, ele fala na palavra Isaías, capítulo 5, versículo 20 em diante. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Isso é a inversão dos valores, a mudança para pior dos pilares morais que têm sido estabelecidos como referencial da sociedade. Na verdade, os valores, os fundamentos, os pilares se transtornam ou se modificam. Mas permitam-me a sequência na leitura do texto de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, que fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que justificam o ímpio por presentes e aos justos negam justiça. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. É bom deixar claro esta expressão bíblica, quando a Bíblia traz esta expressão ai, não se refere apenas e tão somente a um grito de dor ou de desespero, mas fala de um juízo iminente, de um juízo inevitável que será deflagrado pelo Todo-Poderoso, juiz dos vivos e dos mortos. A Bíblia Sagrada diz
que Deus tem estabelecido um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. É parte do discurso de Paulo, quando estava em Atenas, no Areópago, conforme registra Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. Voltando ao texto em apreço, a afirmação do salmista Davi, na verdade, que já os fundamentos se transtornam. Eu não devo me alugar tanto nesta afirmação, porque o tempo é resumido, mas dá para vocês entenderem o que eu estou trabalhando nesse ponto desta reflexão, acerca dos fundamentos e dos pilares morais que regem uma sociedade sadia. A inversão dos valores tem sido uma realidade. Fundamentos morais, sociais, culturais, intelectuais, fundamentos espirituais. Porém, nós que acreditamos na palavra, que cremos no único Deus verdadeiro, Criador dos céus, da terra, do mar, de tudo quanto neles há, nós que utilizamos a Bíblia como a nossa única regra de fé e prática, nós vamos continuar mantendo, sustentando os marcos antigos que foram colocados pelos nossos pais, os fundamentos morais estabelecidos por Deus na sua palavra, os fundamentos sociais delimitados por Deus através do Decálogo e de tantas outras leis que são perfeitas, absolutas e para o nosso bem. Vamos continuar norteando a nossa vida através dos fundamentos morais, sociais, intelectuais, culturais e espirituais estabelecidos por Deus, exaurados na santa, bendita e gloriosa palavra de Deus. Na verdade, os fundamentos se modificam. É a afirmação de Davi. Mas após fazer a afirmação, ele também faz a interrogação. E é aqui que eu quero continuar centrando esta reflexão. Salmo 11, versículo 3, na verdade, que já os fundamentos se modificam. A pergunta, que pode fazer o justo? E eu quero trazer 3 respostas para essa indagação. Os fundamentos se modificam. Os fundamentos se transtornam. Os fundamentos vão sendo mudados dioturnamente. Mas a pergunta que não quer calar, o que pode fazer o justo? Primeiro, o justo, ele deve dar exemplo. Diante deste quadro, da inversão dos valores, em que a verdade é tida como mentira, a mentira é tida como verdade, o certo é tido como errado, e o errado passa como certo. Diante deste quadro caótico
de depravação moral, social e espiritual da sociedade, o que pode fazer o justo? Primeiro, o justo pode. Aliás, o justo deve dar exemplo, dar bom testemunho. Nós devemos resplandecer como luz no meio das trevas. Nós devemos ser astros no mundo. Nós devemos dar o bom testemunho. Este é o papel da igreja. Esta é a função do verdadeiro cristão, é brilhar em meio às trevas. É dar bom testemunho da verdade. Acerca disso, nosso Senhor, nosso Salvador, ensinou na sua palavra. Vocês sabem, eu vou refrescar a memória que vocês têm, vocês conhecem. O que diz? Graças a Deus, vocês conhecem o que diz a palavra. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Quando Jesus disse, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, ele está dizendo que deve brilhar o nosso comportamento, deve brilhar as nossas atitudes, deve brilhar o nosso exemplo. Assim brilhe a vossa luz, o vosso exemplo diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. É nosso dever, enquanto cristãos, dar bom testemunho. Os fundamentos se modificam. O que pode fazer o justo? O que pode fazer o justo? Dá bom testemunho. Dá o exemplo de um verdadeiro cristão. O exemplo que deu o profeta Eliseu. O profeta Eliseu, ele foi exemplo na sua geração. Ele foi exemplo naquela sociedade. A Bíblia fala que Eliseu, ele passava sempre pelo mesmo lugar. Ele não torcia o caminho. Ele andava na verdade. E ele era observado. Porque nós somos observados, nós estamos rodeados por uma grande nuvem de testemunhas. E a Bíblia diz que nós devemos deixar todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. Eliseu passava sempre pelo mesmo lugar e ele era observado. A mulher lhe observava e, após uma investigação minuciosa, ela diz a seu marido: eu tenho observado a este que sempre passa diante de nós e vejo que ele é um santo homem de Deus. Eliseu, ele dava bom testemunho. Eliseu era exemplo naquela sociedade.
Ele era exemplo por onde ele passava. Na verdade, os fundamentos se modificam. O que pode fazer o justo pode e deve dar bom testemunho. Infelizmente, quantos não prezam o nome de cristão que tem? Quantos escandalizam o evangelho, a palavra de Deus, através do seu mau procedimento? A Bíblia diz: ai daquele por intermédio de quem venha os escândalos. Era melhor que nunca tivesse nascido, ou que se lhe colocassem uma pedra, uma mó ao pescoço e o lançassem nas profundezas do mar. O que pode fazer o justo? Nós devemos dar bom testemunho. Nós devemos ter um testemunho, uma vida comportamental, uma vida moral, condizente com as práticas do evangelho que nós professamos. Não estou aqui para massagear o seu ego. Não estou aqui para pregar ilusão. Estou aqui para pregar a verdade. O Salmo 11, versículo 3, o salmista afirma que os fundamentos se modificam. O que pode fazer o justo? O justo pode e deve dar bom testemunho, primeiro. Mas também nós devemos proclamar o evangelho. Diante desta situação tão calamitosa, da inversão dos valores de nossa sociedade, o que pode fazer o justo? Dar bom testemunho. O que pode fazer o justo? Proclamar o evangelho. O apóstolo Paulo, ele disse com propriedade: não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que pode fazer o justo? Proclamar o evangelho que restaura, o evangelho que transforma, o evangelho que muda. As instituições humanas, filantrópicas, assistenciais, elas têm o seu valor e ajudam o ser humano a melhorar. Mas somente o evangelho é que pode transformar. O evangelho, ele não melhora, ele transforma a vida, o caráter, o comportamento do pecador. O mais vil pecador pode transformar-se numa nova criatura. Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os valores, os fundamentos, os pilares se modificam, é verdade. O que pode fazer o justo? O justo pode dar bom testemunho. O justo pode pregar, proclamar o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo disse também: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não pregar o evangelho. Proclamemos o evangelho.
anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Na verdade, os fundamentos se modificam. O que pode fazer o justo? Dar bom testemunho, proclamar o evangelho. E, finalmente, o que pode fazer o justo? Protestar contra o mal. Sim, é nosso papel, como defensores do evangelho, como anunciadores das novas de salvação, nós devemos também protestar contra o mal. Como disse Martin Luther King, quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Ele afirma com propriedade: quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Não podemos pecar por omissão. Não podemos nos acovardar. Nós temos que protestar contra o mal. O que pode fazer o justo? Protestar contra o mal. Protestar contra o pecado. Protestar contra o erro, denunciar as práticas danosas, perniciosas que a Bíblia condena. O salmista disse: aborreço as ações daqueles que se desviam. Observa, ele não aborrecia as pessoas que se desviavam, ele aborrecia as ações. Nós protestamos contra as práticas, não é contra as pessoas individualmente. O que era pecado há 1000 anos atrás ainda é pecado hoje. O que era pecado há 2000 anos atrás ainda é pecado hoje. E nós temos que levantar a bandeira do evangelho e protestar contra o pecado. E protestar contra o mal, para que não venhamos a incorrer no erro de cooperar com ele. Na verdade, os fundamentos se modificam. O que pode fazer o justo? O justo deve dar bom testemunho. O justo deve proclamar o evangelho da paz. O justo deve protestar contra o mal. Salmo 11, versículo 3, é a mensagem da palavra de Deus nesta noite. Na verdade, os fundamentos se modificam. O que pode fazer o justo? Deus abençoe a todos. Ouçamos o último hino do roteiro musical. Não saia, permaneça conosco.